Como determinar a largura de banda de um transmissor digital? Esta é a parte final da série de vídeos sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson. Vamos ver alguns assuntos desse vídeo. Primeiro, a equação de Gibson, onde se aplica, como é aplicada, ela existe mesmo? Tem uma forma geral, definitiva, final? Veremos a bibliografia que foi utilizada para a montagem dos vídeos e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com a equação de Gibson. Onde, como e vamos ver se ela é realmente real. A equação de Gibson determina a largura de banda de transmissão de um sistema digital, sendo válida apenas para sistemas digitais. A equação de Gibson não se aplica a sistemas analógicos de transmissão. Aplica-se apenas a sistemas digitais modulados ou com modulação digital. E onde é que nós encontramos tais sistemas? Concursos, provas de engenheiros e técnicos de telecomunicações, sistemas de micro-ondas, enlaces terrestres ou satélites, sistemas de transmissão digital, de radiodifusão, rádio e TV, sistemas móveis pessoais, transmissores digitais de uma maneira geral. A fim de aplicar a equação de Gibson, precisamos conhecer o percurso, o processamento do sinal em um dispositivo de transmissão digital. Já falamos desses processos em vídeos aqui no canal. Resumidamente são formatação, compressão digital, detecção e correção de erro, modulação digital, espalhamento espectral, multiportadora e o fator de Roloff. E afinal, para que serve a equação de Gibson? Serve para determinarmos a largura de banda de transmissão de sistemas digitais de transmissão. Pode ser utilizado em sistemas que utilizam técnicas de compressão digital ou não. Pode ser utilizado em sistemas que utilizam técnicas de detecção ou correção de erro ou não. Pode ser utilizado em sistema de transmissão em portadora simples ou multiportadora, por exemplo, o FDM. Pode ser usada com qualquer tipo de modulação digital. Pode ser utilizada em sistemas que utilizam técnicas de espalhamento espectral ou não. Considera o fator de Roloff ou não. Onde não podemos aplicar a equação de Gibson? Em sistemas analógicos de transmissão. Para determinarmos a largura de banda em sistemas analógicos, AM, FM, PM, vamos aplicar as equações correspondentes. Por exemplo, para a modulação FM analógica, temos a equação de Carson, BW igual a 2 vezes ΔF mais FM, onde ΔF é o desvio de frequência do modulador e FM é a frequência de modulação. Como se obtém a equação de Gibson? A equação de Gibson é tão somente e apenas o teorema de Nyquist, ou teorema da amostragem, adaptado à transmissão com processamento digital. Por isso que você nunca viu em um livro a equação de Gibson. Vejamos agora a forma geral, será que definitiva, da equação de Gibson? Quando consideramos o diagrama em bloco de um transmissor digital, da fonte até a modulação, cada um desses processos tem um parâmetro característico que nos leva à largura de banda em banda base desse transmissor. Cada um desses 6 parâmetros afeta de maneira diferente a largura de banda. Veja o diagrama em blocos e veja a equação de Gibson. Banda base. E se nós vamos considerar o Roloff, sabemos que não existe um filtro que tenha a forma de um retângulo ideal, perfeita, uma rejeição infinita. Sempre temos uma inclinação ao Roloff. Quando nós consideramos esse parâmetro em banda base, temos a seguinte equação. Veja o termo 1 mais ρ. Aí estão os termos, compõem a equação e alguns valores limites que são utilizados. Chama atenção para o ganho de processamento do espectro espectral, que na equação não é em dB. Eficiência espectral de modulação e o fator de Roloff. Quando temos uma transmissão digital em banda base, essa é a equação de Gibson, até o Roloff. Por que está em banda base? Que começa em 0, frequência 0 Hz, e estende-se até uma frequência de corte ou a frequência de Roloff. Observou o número 2? E quando nós temos o sinal transmitido, o que sai efetivamente da antena, qual é a largura de banda? Aí está o sinal. Observe que nós temos uma frequência carrier ou portadora e 2 bandas laterais em torno da portadora. Banda esquerda ou inferior e a banda direita ou superior. Que reflexo, como se fosse vista no espelho. Ambas transportam a mesma informação. É interessante lembrarmos disso. A banda ocupada na transmissão é, portanto, o dobro da banda em banda base.
A equação de Gibson, então, na transmissão, considerando-se a portadora e o espectro em volta dessa portadora, é dado pela equação mostrada. Não temos mais a divisão por 2 na taxa de dados, porque agora a banda é o dobro do valor obtido em banda base. Qual é a forma geral? Nós vamos agora colocar no denominador de RB, que é a taxa de dados, o parâmetro K. Se nós vamos trabalhar em banda base ou queremos determinar a largura de banda em banda base, nós tomaremos K com um valor igual a 2. Se nós estamos agora querendo saber a largura de banda final de transmissão, K igual a 1. Em banda base, de 0 até uma certa frequência, essa equação. Divide por 2. Na transmissão final, temos o dobro e a equação fica agora desse formato mostrado. A heterodinagem na transmissão é a transposição do espectro do sinal em banda base em torno da frequência da portadora e dobrando essa banda. A banda é o dobro da banda em banda base. Observe a frequência portadora, a carrier central. Como é que funciona isso? Como é feito? Nós temos um componente chamado de misturador. Ele vai receber o sinal modulado com roll-off em uma das suas portas. A outra porta de entrada recebe o sinal do oscilador local com a frequência portadora. E na saída, nós vamos ter um sinal com faixa lateral dupla em torno da frequência portadora. Esse é o princípio da heterodinagem, utilizado tanto na transmissão quanto na recepção. A equação de Gibson, na forma geral, podemos utilizar agora. Banda base K igual a 2. Transmissão K igual a 1, onde BW, mínimo Hz, é a largura de banda mínima transmissão, em banda base ou transmissão final em Hz. RB é a taxa de transmissão da fonte, bits por segundo. K, se banda base, tomamos K igual a 2. Se final transmissão, K igual a 1. FC é a razão de compressão do código da fonte, a compressão digital, maior igual a 1. FEC é a taxa do código do canal. Detecção, correção de erro, FEC está entre 0 ou menor ou igual a 1. Observe que não existe valor igual a 0, nem negativo, e é limitado ao valor 1. Fizemos vários exercícios utilizando esses valores em vídeos anteriores. M é o número de canais multiplexados. GP é o ganho de processamento do espalhamento espectral. Na equação, não é em dB. Na prática, é expresso em dB, nós temos que converter para um valor linear. Eta é a eficiência espectral de modulação do modulador, dado em bits por segundo por Hertz, enquanto que Rho é o fator de roll-off. Várias pessoas pediram uma bibliografia de referência ao longo da série. Vamos apresentar agora uma pequena, muito restrita lista com a referência em livros sobre sistemas de telecomunicações. É uma lista muito pequena. São apenas 3 livros. Você também pode encontrar informações na internet ou utilizando inteligência artificial. É uma questão de confiança na fonte. O primeiro livro é um clássico conhecido. O autor é o Bruce Carlson e o nome é Communication Systems, editado pela McGraw-Hill. É um livro já antigo, tem algumas atualizações, mas ele é um clássico. Vejamos a lista dos assuntos do livro. É o livro de referência. O que você quer, você acha lá. Ele não é um livro específico de transmissão digital. Veja o título do livro, Sistemas de Comunicações. Mas ele fala em análise de sistemas, transmissão, filtragem, probabilidade de sinais aleatórios, modulação linear, modulação exponencial, sistema de modulação em onda contínua, ruído, amostragem, transmissão digital em banda base, modulação por código de pulso, codificação para controle de erro e teoria da informação. É um livro bastante completo em língua inglesa. Nossa segunda referência, também em língua inglesa, um livro especificamente direcionado para a transmissão digital. Daí o próprio nome, Comunicações Digitais, Fundamentos e Aplicações, do Bernard Sklar, editado pela Prentice Hall. Sinais e espectros, formatação e transmissão, modulação e demodulação em banda base. Fala inclusive de um enlace, ele aborda o enlace de comunicações, atenuação, espaço livre. Faz considerações sobre modulação e codificação, como ele é direcionado à transmissão digital. Tem um capítulo sobre sincronismo, multiplexação e acesso múltiplo, fala de espalhamento espectral, codificação da fonte, cifragem e decifragem, revisão das técnicas de Fourier, fundamentos da teoria da decisão, resposta de correlatores ao ruído. Foi o livro que eu mais utilizei para fazer essa série. O próximo livro é em língua portuguesa.
Sistemas de Comunicação Analógicos e Digitais. Excelente livro do Simon Haykin. Fala de processos aleatórios, modulação de onda contínua por pulso, transmissão de pulsos em banda base, análise de sinais, transmissão de dados, modulação por espalhamento espectral, comunicações por multiusuário, limites da teoria da informação e codificação para controle de erros. Esses 3 livros serão uma grande contribuição para qualquer biblioteca em sistemas de telecomunicações. Existem livros mais recentes, existem livros mais modernos, mas essa é uma base, uma teoria para você começar. Fizemos algumas considerações. Primeiro, observou que todos os livros falam sobre probabilidade? A área de sistemas de telecomunicações é muito vasta e solidamente alicerçada na teoria das probabilidades, particularmente variáveis aleatórias, que não são nem variáveis nem aleatórias, e sistemas estocásticos. Ou seja, nada é 100% seguro ou 100% confiável. Vivemos em um mar de incerteza e faixas de confiabilidade. Conforme já mencionado, a técnica de modulação é a grande protagonista. Quer seja analógica ou digital, é ela quem dá nome ao sistema. Afinal, nós não falamos de rádio AM, rádio FM ou de transmissão QAM? Ao longo da série, apresentamos os blocos gerais de um transmissor digital e como cada um deles afeta a largura de banda de transmissão final ou em banda base. A equação mostrada pode ser aplicada para determinarmos a largura de banda em sistemas em banda base ou no sinal transmitido ao final. E não, a equação de Gibson não existe. É apenas uma simples adaptação do teorema da amostragem de Nyquist, que é a base de todos os sistemas de transmissão digital. Nós temos que amostrar o sinal analógico para converter em digital. Começando pela digitalização de sinais analógicos, o teorema da amostragem é o primeiro e fundamental passo na transmissão digital. Embora tenhamos abordado apenas o lado da transmissão, é evidente que tais conceitos aplicam-se também à recepção. Obrigado por ter assistido a série, espero que ela tenha contribuído para o melhor conhecimento dos processos de transmissão digital e o cálculo da largura de banda em tais sistemas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.